O Palmeiras é em decacampeão brasileiro, 11º título da história da Sociedade Esportiva Palmeiras do Campeonato Brasileiro, é o maior campeão brasileiro. Você pode falar, pode chorar, pode espernear, fax, pode falar o que for. Temos 11 campeonatos brasileiros. O nosso título veio essa semana, né? A gente foi campeão do sofá, a gente venceu o Fortaleza por 4-0, mas já fomos campeões antes com a derrota do Internacional pro Ceará, pro América Mineiro, inclusive. Não foi pro Ceará foi na outra que o Inter venceu. Perderam pro América Mineiro, 1-0, o Palmeiras foi campeão de tarde, à noite ganhamos do Fortaleza. E aí, Thiago Forato, Fred Nonino, campeões do sofá, gostaram? Como que foi? Queria que fosse em campo, foi no sofá, tá tudo bem? Era pra vir antes, veio no tempo certo? Fala suas considerações aí sobre o título. Quem não gosta de ser campeão tá mentindo, né? Mas as circunstâncias, como a gente fez lives ao longo, no dia do título, na última quarta-feira, eu acho que eu gostaria muito que fosse campeão sim do sofá, pelo que a Globo já fez, né? É isso. Então, a gente falou exaustivamente sobre. Então, a gente teve a oportunidade de ser campeão na semana passada, não fomos. Torci para que não fosse mesmo, para que a gente fosse campeão em campo, num feriado de dia de finados, em um 2 de novembro, às 4 da tarde. Poderia ser mais cedo só, seria né? tenso. Mas a Globo fez o favor de remanejar o horário para as 21h30, deixando o Inter mais cedo às 4 da tarde. Então, torci sim para ser do sofá e vibramos muito, né? Sim. E aí, Fred? Gostou do título? Eu gostei. Torceu pro América? Feliz, muito feliz com o título do Palmeiras. Que bom, hein? Já pensou se ele fala que tá triste? Nossa. Não, mas nunca, pelo amor de Deus. E foi muito bacana. Foi triste por esse problema, né, da gente ter que jogar, ser campeão do sofá, né, foi um pouco triste, né, a gente só 6 horas da tarde todos sabíamos já do título. Mas eu curti da mesma forma, foi muito legal a goleada, 4-0 no Fortaleza, lavei a alma de ver o Hendrick jogando, Esse né, como foi o titular. cara, O craque, o melhor do mundo. Com certeza, em breve o melhor do mundo. Com Já certeza. que breve o quê? Já é. Você já é. Atenção, hein? Mas você falou que o Palmeiras foi campeão às 6 horas da tarde. Isso. Na minha opinião, foi campeão há umas 10 rodadas atrás já. Então. Bom, eu tô Né, falando o oficialmente. título- Foi né? só a chancela, Sim. né? O A carimbo. chancela, Sim. exato. Foi o título mais tranquilo que vocês já viram do Palmeiras? Mais fácil? Teve algum momento de dificuldade nesse campeonato? Qual que foi o maior momento de dificuldade, vocês A acham? dificuldade, eu acho que foram as primeiras rodadas, né? Que o Palmeiras patinou demais, perdeu ponto na primeira rodada pro Ceará, empatou com o Goiás. Nas primeiras 5 rodadas o Palmeiras tinha uma vitória Então, só. aí que Ali começou, parecia que não ia, né? até a 8ª rodada, pareceu o Campeonato Paulista. Se você pegar o raio-x de quem liderou o Campeonato Brasileiro, só Santos, Corinthians e São Paulo e Palmeiras lideraram as 38 rodadas, né? Ainda não acabou o campeonato, mas o Palmeiras vai liderar até o final, obviamente, porque já é o campeão. Mas o Corinthians, se não me engano, ele foi líder na 8ª, o Palmeiras foi líder na 8ª, o Corinthians na 9ª, e desde a 10ª o Palmeiras não perdeu mais a liderança. Sim. Ou seja, a grande dificuldade mesmo foi no começo ali, mas Até porque depois da 10ª rodada não teve nenhum momento mais de aperto, assim, né? não teve, O mas Palmeiras perdeu mais um jogo só de lá pra os cá. momentos que poderiam dar mais problema, que pra mim foi o jogo mais marcante do campeonato, depois a gente vai falar sobre isso, foi aquele jogo do São Paulo que o Palmeiras virou nos últimos minutos. Ali, pra mim, decretou praticamente o Campeonato Brasileiro. Ali eu vi que realmente seria difícil tirar esse título de Palestra Itália. Eu acredito que nas eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores, principalmente, naquele momento, é claro que ninguém queria ser eliminado, obviamente, mas eu acredito que se o Palmeiras tivesse classificado nessas duas competições, eu tinha um medo pelo número de jogos, né, da equipe não aguentar, né? Porque eu acho o nosso banco de reserva muito fraco, né? Não temos muitas opções para variar o time. Opções até tem, né? Elas não são boas. Exato. Não sei nem se é um jogador, na verdade. Quem tá lá no banco. Eu acho que é do plano do Avante que o Não sei, Palmeiras tem. Não sei se é torcedor. Pode ver o não sei, jogo porque os do caras banco. não sabem dominar a bola, né? Então, naquele momento eu posso dizer que eu temi pelo time. E quando foi eliminado, obviamente fiquei triste, como eu disse anteriormente, mas aí eu vi que o brasileiro seria mais fácil, seria um caminho mais tranquilo, porque o time
estaria descansado e foi o que aconteceu. Perdemos só 2 jogos, né, no começo do muito campeonato. pouco, né? E é muito pouco. E a coisa foi. Eu foi destacaria andando. esse começo também. As 5 primeiras rodadas, o Palmeiras tinha uma vitória só, que foi em cima do Corinthians, né? E eu destaco um outro momento também, que eu acho que poderia dar dificuldade e não teve, que foi quando o Palmeiras enfrentou o Corinthians no começo do segundo turno, quando o Corinthians era vice-líder, depois enfrentou o Flamengo vice-líder e depois o Fluminense vice-líder. Que teve aquela alternância na segunda colocação, né? Ali o Palmeiras teve 3 confrontos diretos com o vice-líder. Quando pegou o Corinthians, estava 4 pontos na frente. Se o Corinthians ganha, fica 1 ponto. Fica 1 ponto. Depois pega o Flamengo, se eu não me engano, tava 7, talvez 5. Não vou lembrar exato, mas se perde, poderia encostar. Não perdemos. E depois a gente pega o Fluminense, aí sim, eu acho que tava 7 pontos. Tudo bem, é uma vantagem larga, mas era o começo do segundo turno. Se perde, fica 4. Tinha jogo ainda, né? E tem jogo. Então, assim, eu acho que ali o Palmeiras enfrentou 3 confrontos diretos e ali talvez pode ter tido uma dificuldade, não no sentido do Palmeiras ir mal, mas no sentido de, tipo, uma preocupação. A gente não pode perder esses jogos, porque se perder tem jogo. E o Palmeiras se saiu muito bem, apesar de ter ganho só do Corinthians empatado as outras 2, mas o Palmeiras estava em primeiro. Quem tinha que tirar a diferença, quem tinha que ganhar eram os outros. O Palmeiras manteve a mesma diferença empatando. Era jogos que o Palmeiras poderia empatar, empatou. Então, o Palmeiras brecou essa possível encostada dos adversários. E aí, depois desse momento, que eu acho que foi ali na 5ª rodada do segundo turno, acabou. O Palmeiras, no momento, sofreu, né? Não sofreu. O Palmeiras não sofreu nesse Campeonato Brasileiro. Não perdeu mais, a torcida né? que sofreu com a possibilidade de sofrer. Eu acho que essa é o grande X da questão. Sim. A gente tentava fazer um exercício. E se o Palmeiras de repente não ganha? E se o Palmeiras de repente perde? E se tropeçar aqui? Sim. Não aconteceu isso. É o que vocês falaram, perdeu 2 jogos só. Isso é raríssimo, né? Mesmo em jogos que a gente dava como certo que tropeçaria, como foi naquele jogo contra o Atlético lá no Mineirão, o Palmeiras ganhou o jogo. O Palmeiras ampliou a vantagem. E a gente sempre fazia projeções aqui. Projeção de agosto, de setembro, de e a outubro. gente sempre pessimista. Sempre pessimista. E o número de pontos só aumentava. A diferença só aumentava. A cada mês, a cada rodada aumentava a diferença. E a gente ainda tentava vislumbrar onde esse time pode tropeçar, onde que esse time pode de repente perder ponto. Não aconteceu. Sim. E muitos porque os adversários tropeçavam muito também, né? Muito. Essa oscilação que a gente esperava do Palmeiras, todos os adversários tiveram e o Palmeiras não. O Palmeiras em nenhum momento oscilou. Teve 2 derrotas ali isoladas, uma na primeira rodada, a outra contra o Atlético Paranaense já no final do primeiro turno. Então foram 2 derrotas ali isoladas e só. O Palmeiras teve grande chance de ser campeão invicto, né? Sim, teve uma grande chance Teve mesmo. grande chance de ser campeão invicto. E pode terminar o brasileiro com um turno invicto, né? Do primeiro ao fim. Sim. As E pode ser o 19 rodadas recorde do de retorno. derrotas, né? Na história do pontos corridos. Você acha que de repente o Palmeiras vai O brigar recorde são 4 derrotas, né? do Flamengo de 19 e do Palmeiras, de de 18? e o São Paulo de 2006. 2008, não é? 6, eu acho. 6? É. Então. Tiveram 4 derrotas os 3, o Palmeiras tem 2, se perder mais uma em 3 jogos que faltam, né? Aí que tá dá pra bater esse recorde. Eu acho que se tem alguma motivação nesse campeonato é essa, né? Não Sim. vejo mais motivo pra tentar ficar se matando e tudo. Mas, óbvio, os caras são profissionais. O Dudu falou que eles vão jogar, não sei se vão mesmo. Eu acredito que não. Eu acredito que não vão jogar todos. Eu acho que o time que jogou na quarta-feira contra o Fortaleza não vai jogar contra o Cuiabá no domingo. Sim. Acho que não. Mas, se jogar, vai terminar esse campeonato. É perigoso ainda ganhar as 3 rodadas que faltam. Perigoso. Que perigo esse, né? Perigo a gente ganhar o turno inteiro sem perder, né? Não vai perder terminar nenhuma. sem perder no retorno, sem perder né? no retorno. É o que eu acho. E o Inter, hein? É. Será que ele termina como vice-líder? Então, a disputa foi pelo vice-líder, não pela liderança. Disputa pelo título não teve. Na minha opinião, não teve disputa pelo título. Pra mim, teve. foi o título mais tranquilo que eu vi do Palmeiras, justamente porque não teve disputa, né? A gente já ganhou outros pontos corridos. Pontos corridos tem um pouco isso, né? De perder um pouco a emoção no final. Mas em 2016 tinha disputa, 2018, em algum momento teve disputa. O Palmeiras arrancou Em naquele de 2022, em nenhum momento, na minha opinião, teve alguma disputa. É o que eu falei, ali quando a gente pegou os 3 vice-líderes na sequência, poderia ter uma disputa se o Palmeiras tivesse perdido, mas não perdeu. Sim. Né? Ali mostrou que nenhum time poderia alcançar o Palmeiras. Ali eu senti que o Palmeiras era campeão. Pra mim foi ali. Onde foi? Depois dessa sequência que pegou Corinthians, sim, Flamengo sim. e Fluminense e não perdeu, a diferença só aumentou pro segundo. Ali, e ali já tinha passado os confrontos direto, né? Então ali, pra mim, eu falei, ali é campeão. Pra mim, ganhamos ali o título. Bingo, né? Deu certo, Que né? deve ter sido há umas 10 rodadas atrás, que é o que eu falei, já faz umas 10 Sim. rodadas, né? Sim. Ali foi na 5ª rodada do segundo turno. E pra vocês, qual que foi o jogo mais marcante, vocês acham, dessa conquista toda aí, desses 35 jogos? Tem algum jogo que vocês lembram? Eu tô Um ou pensando outro aqui. jogo?
Pra mim foi o do São Paulo mesmo, que foi naquele jogo que o Palmeiras saiu perdendo de 1-0, virou nos minutos finais do segundo tempo ali. E o São Paulo tava até tentando chegar no Palmeiras, né? Tinha aquela conversa que o Rogério Ceni tava priorizando o Campeonato Brasileiro em detrimento das Copas. Acabou que depois ele priorizou as Copas em detrimento do Brasileirão, porque o Rogério Ceni mesmo fala isso. A partir daquele jogo foi um divisor de águas na campanha do São Paulo. A partir daquele, o São Paulo mudou as prioridades e o Palmeiras deslanchou na ponta. Sim. Então, ali, a partir dali, eu vi que o Palmeiras realmente seria o campeão brasileiro e não teria concorrente, embora a gente sempre tenha vislumbrado um concorrente que não teve. Eu destacaria esse jogo também, que o Palmeiras vira nos acréscimos, né? Faz um gol aos 45 e um aos 50, se eu não me engano, com Gomes e Murilo. Os dois zagueiros. Sim. E eu destacaria também o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que você até citou também, que o Palmeiras entrou todo remendado, com mais da metade do time reserva. Era data FIFA, o Palmeiras tinha muito suspenso, muito jogador machucado. Então, o Palmeiras tinha acho que 6 desfalques do time titular, entrou com o time misto, assim. O Abel fazendo várias improvisações ali, tanto que ele achou o Mike de ponta nesse jogo, porque ele teve que improvisar. Nossa. E o Palmeiras pega um Atlético Mineiro fora de casa, que é um bom time no papel, né? O jogo foi em Minas e o Palmeiras conseguiu ganhar aquele jogo, que pra gente o empate já era bom. A gente comemoraria o empate, mas a gente tava contando com derrota. E o Palmeiras vai e ganha aquele jogo cheio de desfalque. Pra mim, esse jogo mostrou muito o que é a força desse time, né? De muita concentração, jogo mental. Foi o maior, talvez. E o contra o São Paulo... A campanha toda foi fantástica, né? E alguns jogadores foram marcantes. Gustavo Gomes, Murilo... Essa espinha dorsal é sensacional. Demais. Dudu, essa dupla de zagueiros... Pelo amor de Deus, que atleta é o Dudu. Eu acho que a gente achou também agora, contra o Fortaleza, o trio de ataque ideal. Eu não tiraria ninguém. Sim. É Dudu na direita, Rony na esquerda, que é a posição de origem dele, e o Endrick de centroavante. Sim. Não tem o que mexer, não tem o que inventar. São esses os caras, o trio da frente, cara. O time dos sonhos do Palmeiras atualmente é aquele que enfrentou o Fortaleza. É o que a gente tem de melhor mesmo, né? Não, sim. E você falou de alguns jogadores. Quem que vocês acham que foram os principais jogadores? Assim, cita 2, 3 aí. Pra mim, o craque é o Scarpa. Não sei se vocês pra mim concordam. é o melhor, sem dúvida. Scarpa, é o melhor. Ele é o craque do campeonato. Sim, é o Scarpa. Todo tem a mundo. menor Scarpa, dúvida. Dudu, né, assim como eu penso assim, Scarpa, Dudu, Gomes... Ele vai falar o time todo. E Murilo. É isso. Scarpa, Dudu, Gomes e Murilo? Eu destacaria Scarpa, Dudu e Rony. Eu ia um pouco por isso. Pra mim, Scarpa e Rony são os principais jogadores desse time. Porque o Rony foi o artilheiro do time no campeonato, então não tem nem o que falar. E ele segurou esse ataque muito... Se pudesse ser 4, Rony. Tá. Você já falou 4. Eu falei 3, não foi? Você falou Gomes, Murilo, Dudu e Scarpa. É verdade. Você quer falar o time todo? E o Everton, Marcos Rocha. É que o time é fantástico. Porque o Dudu, o Rony, ele jogou teoricamente fora de posição, né? Que ele é um ponta de origem, ele segurou bem as pontas, centroavante. E você vê quando ele não tava, o time caía. Então, assim, cara, exatamente. Ele eu acho que foi muito fundamental. O Scarpa foi o craque. E aí, pra falar um terceiro nome, eu fico um pouco entre o Dudu e o Gomes. Porque eu acho que o Gomes, cara, ele... É fantástico. Ele tem uma liderança e é um cara que, assim, ele não joga mal nunca. O Dudu também não joga mal nunca. Mas o Gomes, ele segura... Porque na frente tem o Scarpa e o Rony pra segurar, né? A bronca ali. Tanto que o Palmeiras ganhou, Libertadores, tudo sem o Dudu, assim, né? Ainda o time consegue segurar um pouco ali... Porque o Palmeiras não joga muito em função de um jogador, assim, é mais o coletivo. Agora o Gomes, ele segura muito ali atrás, ele passa uma segurança pra defesa. E o Murilo, tipo assim, um zagueiro bom faz um zagueiro médio ficar bom. Na minha opinião, o Murilo não é um zagueiro de nível seleção, assim, um ótimo zagueiro. Igual, na minha opinião, era o Mina, por exemplo. O Mina eu acho que foi o grande, né? Agora, assim... O Gomes faz o Murilo ser um grande jogador e ele jogou como um grande jogador o Murilo muito porque ele tava ao lado do Gomes. Achou a dupla, né? Achou a melhor dupla dele. Tanto que assim, o Luan jogava muito bem com o Gomes, o Murilo joga bem com o Gomes todo mundo joga bem com o Gomes. E a coincidência é o quê? O Gomes, né? É o Gomes, Então assim, eu acho que o Gomes leva toda a defesa, porque o Marcos Rocha teve um momento de oscilação, o Piquerez teve um momento de oscilação, os volantes, o Danilo principalmente teve muito momento de oscilação. O Danilo não joga bem faz quase 6 meses. Se bem que ele comeu a bola com o Fortaleza. Jogou bem, sim. Jogou bem. Comeu a bola contra o Fortaleza. Muito bem. Não, ele foi bem, mas assim, vendo o resto do time, ele tá muito abaixo do time, geralmente. Ele é o que tá destoando. No geral, ele foi um pouco abaixo. E o Gomes segurou bem a defesa, então eu destacaria mais o Gomes. E o Gomes tem uma coisa boa que o Dudu, por exemplo, não tem. Não dá pra você inventar a posição pro Gomes, né? Ele é zagueiro e acabou. O Dudu
Nos últimos jogos, quando o Mike Jogou foi muito de em outra ponta, posição, o Dudu ficou também. escondido na ponta esquerda e ele não tava rendendo o que ele poderia render. Sim. Tanto é que contra o Fortaleza, nem preciso, foi uma exibição de galo do Porque time ele jogou inteiro. na ponta Porque ele direita. jogou na ponta direita. Todo mundo jogou na sua posição. O Sim. Scarpa de meia, Sim. o Rony na ponta esquerda, o Dudu na ponta direita. Todo mundo jogou na sua posição. Exatamente. E o time ornou muito bem, né? É. E você falou aí do Danilo que foi mal. Teve algum destaque negativo que vocês acham? Pra desse mim, o time? Danilo. Eu Sem tô ser o pensando Danilo. aqui, sem ser o Eu acho que o Danilo. Marcos Rocha oscilou em algum momento do campeonato, que eu colocaria o Mike de titular. Eu acho que do time titular, eu destacaria negativamente só o Danilo no momento. Mas aí a gente fala do banco de reservas. Eu acho que decepcionou eu muito ia falar as exatamente do banco opções, todos, principalmente quase as opções de todos. ataque. Ali, Sim. o Lopes, o Navarro. Eu ia perguntar exatamente isso. Se Atuesta. pudesse ser um... Não, todos o fizeram banco parte da campanha. todos fizeram, com sim, sim, certeza. O Jorge também, que Quem que é esse? Sim, o Jorge, lateral esquerdo. não conheço Tem? direito também. Isso tem no Palmeiras, Jorge, lateral esquerdo? Não O lembro. único desses aí que eu isentaria um pouco é o Merentiel, que eu acho que ele jogou menos em número de Sim, jogos. Sim. E ele fez 2 gols ali, ele mostrou uma coisinha ou outra. Coisa que o Navarro não fez nenhum gol. O Navarro é centroavante, ele não fez nenhum gol no Brasileiro. O Lopes fez um gol no Brasileiro e é centroavante. Isso. Então, assim, isso preocupa. O Merentiel fez 2, tudo bem. Mas o Endrick já fez 3. Então, assim, o Endrick em, acho que 5 jogos, ele fez 3 gols. Então, já ele vai fazer se a média de um por jogo. Se fosse falar de alguém... E os outros centroavantes jogaram muito mais Elogiar- e fez 2 Exato. gols ou nenhum. Quando o cara é bom, meu amigo, não tem essa de adaptação. Quando o cara é bom mesmo, o cara é bom mesmo. Quem vocês elogiariam no banco de reservas hoje do Palmeiras? Vocês... Do banco do Palmeiras. Do o banco. Mike. O Mike, que ele virou titular no final. O Tabata. O Tabata talvez. sumiu, né? Foi abduzido, será? Mas aconteceu a mesma coisa. O Merentiel, um pouquinho antes, também tinha sumido. Tinha sumido. Mas não é Aí por acaso que depois esses caras voltou. somem. Sempre tem Algum- alguma explicação que a gente não alguma sabe. Exato, não vaza. A gente não assiste os treinos. Então, pra mim, a exatamente. explicação é essa. Alguma coisa. Aliás, perguntar pra galera, né? O que a galera acha, né? Ixi, Vixe, lá. tá vendo? Tá vendo? Tá vendo só o que a gente tá fazendo aqui? A gente é verdade. Mas eu acho que o Vanderlan entrou bem. O Vanderlan foi um destaque entrou positivo. bem, É o substituto imediato do Piquerez, né? sim. Não sei quem que o Fred tava falando de Jorge aí, nem sei quem que é esse cara, não sei. Mas se ele existir, não precisa dele, porque tem o o Vanderlan. Vanderlan. Pra mim, um que entrou muito bem também O é Vanderlan entrou bem. o que eu acabei de falar. Desculpa. Muito bem, não. Desculpa, eu dei uma... Ele tá... Não, é porque ele tava falando no lugar, mas ele entrou e correspondeu nesse sentido que eu Muito, tô muito. falando, Temos um verdade. lateral pro ano que vem. Verdade. Pra mim, quem entrou muito bem é o Marcelo Lomba também. Eu achei que ele foi muito bem. Sim, Bem, verdade. bem, Ele não Ele comprometeu. jogou algumas partidas. Sim. E ele foi muito Apesar bem. de eu ter sido contra a saída do então. Jailson, Foi muito bem, inclusive. Não é que ele foi muito bem. eu Foi achei. muito Teve bem. uma partida que ele fechou muito gol, eu não lembro qual, que o Everton tava fora, ele tava na seleção, obviamente, e o Lomba acabou fechando o gol, cara. Sim. Foi excepcional mesmo. Tá à altura do Everton. Boa lembrança, é verdade. Sim, Verdade. mas eu acho que é isso. É mais os reforços que não deram muito certo, né? Mas de resto, cara, do time titular, eu acho que esse time tem tudo pra ser um dos... A serem batidos no ano que vem, né? De novo. E um dos maiores, assim, da história do clube, né? Eu acho que... É um dos maiores, né? Fatalmente. é um dos lembrar maiores. que a partir do ano que vem volta o Jailson, que também tava bem. Ah, Até é se verdade, machucar, ele é tava verdade. bem. O Jailson. É que ele não jogou no Brasileiro em si, né? Falando do Brasileiro, mas é um bom volante. Mas é um bom... Não, tô querendo dizer Porque assim... a gente não sabe também as condições que o cara volta, de lesão. exato. Tem o Veiga Tem o também Veiga aí pra também. voltar. A Tem gente o também Veiga não pra sabe em que voltar. condições ele volta, porque quando ele voltou muito abaixo do Muito rendimento abaixo. dele, que era antes da lesão. É que a gente tinha o Scarpa, mas... E agora o Scarpa voando no melhor momento da carreira dele, sendo o melhor jogador do campeonato, não vai ser fácil pro Veiga substituir a altura do Scarpa não, viu? Sim. Vai ser difícil, a gente vai passar um perrenguezinho. É, aí. E o o Tabata vai ter que jogar bola, porque... Senão o Palmeiras vai ter que contratar alguém. Não, então. Não fala isso, senão vai vir uma promessa do Equador de 19 anos, pagando 50 milhões de dólares. Deixa pra lá. Esse que é o problema. E assim, pra mim também, a gente não pode esquecer que a grande estrela desse time é o Abel Ferreira, né? Sim. Ele é a grande estrela, é o que a gente falou. Um jogo cheio de desfalque, ele arrumou solução aqui. O Veiga machucou, ele arrumou uma solução ali. Enfim, os centroavantes não renderam, ele arrumou uma solução. Ele sempre dá o jeito dele e o time mantém o mesmo nível. Perdeu 2 jogos só, é um time muito concentrado, mentalmente é um time muito forte. A gente já fez um vídeo sobre comparando o Abel com o Filipão, o tamanho do Abel no Palmeiras. Sim. E você, acho que foi você que até falou, se o Abel vencer o Brasileiro, ele passa o Filipão Então, ou ele sobe de patamar? E aí, o Abel subiu de patamar com esse brasileiro dentro do clube, falando. Subiu, né? Ele subiu,
Ou ainda a gente precisa ver um longo prazo maior aí? Não, ele subiu Vocês de acham patamar, mas ainda pra mim tá atrás do Felipão. Eu acho ele maior que o Felipão. Pra mim ainda tá atrás do Felipão. Eu Eu ainda acho que considero hoje- o Felipão o maior de todos no Palmeiras, eu considero. Mas o Abel, Mas se é cumprir, é um título que sobe de patamar qualquer Sobe, jogador, qualquer técnico, sobe. qualquer tudo, né? sobe. Isso pra mim, por exemplo, não tem mais discussão. Quem foi o maior? Até Abel porque ou é um- Luxemburgo? Pra mim, o Abel, de longe. Não tem nem discussão eu com ainda isso. tenho um pouco de discussão disso. Pra você tem? Eu Então, acho que ainda pra tem um mim, pouco. pra Eu mim nem acho tem o Abel mais. maior que o Felipão. E, por consequência, maior que o Luxemburgo, pra você. Sim. Sim. Pra mim Sem ainda não. dúvida, Pra sem mim, eu dúvida. coloco o que tem Felipão, Brandão Abel, também, Luxemburgo. que já é de uma outra época, das academias sim. também, que a gente não viveu, então a gente sabe pouco, assim, É. né? Nós não a gente vivemos. não pode né? opinar Ele muito. viveu, o Fred viveu. Não. O Brandão era bom, Fred? Eu não acompanhei. Nossa, mentira. Não acompanhei. Mas até porque foi um título indiscutível, né? Então é por isso que sobe, eu acho que todo mundo, assim, todos os jogadores, o Dudu sobe de patamar, eu acho que todos, o Rony, o Scarpa, enfim, todos os jogadores sobem de patamar na história do clube porque é um título incontestável. A gente teve recentemente, por exemplo, o título do Flamengo em 2020, que ele foi campeão perdendo na última rodada, ele liderou por 2 rodadas do campeonato só. Sim, sim, sim. Tanto que depois o Rogério Ceni foi demitido, porque não era uma grande campanha. Foi Então, campeão assim, apesar dele. né? tem títulos que você não sabe como ganhou, mas ganhou. O próprio Corinthians em 17 ali, era um time fraco, jogava mal e foi campeão. Ninguém sabe muito bem por quê, porque não tinha muito adversário e tal. Mas é um time que tropeçava muito. Mas esse time do Palmeiras é um título que, na minha opinião, é incontestável. Assim, não tem uma vírgula pra falar. Não, E títulos incontestáveis sobe os jogadores e técnicos de patamar. Não tem asterisco. Se fosse um título oscilando, alguma coisa, você tem vários pontos pra falar, pra criticar. Mas esse título não tem um ponto pra criticar. É o que a gente já citou, 2 derrotas. E eu posso expandir mais. A gente não perdeu nenhum clássico. A gente jogou os 6 clássicos, ganhamos 5, empatamos só 1, que foi o último pro São Paulo de 0-0. Mas assim, isso também é uma coisa que talvez seja até histórica, né? A gente Sim. ganhar 5 clássicos, perder um, deve É. ser talvez o melhor aproveitamento em clássico. Não sei se algum ano a gente ganhou todos os clássicos. É, em pontos acho que corridos, eu acho que não. provavelmente não. Dos pontos corridos que a gente ganhou, pra mim, esse foi disparado. Não que seja o mais fácil, mas seja o mais incontestável mesmo. O mais regular, o mais tudo, cara. E você Esse vê foi nos o jogos grandes. título. Os clássicos são jogos grandes e fora os adversários, que a gente fala do Flamengo, Atlético Mineiro, o Fluminense, o Inter. A gente não perdeu pra nenhum desses times, né? Sim. Então, assim, isso mostra muita força desse time. Porque são jogos que a gente sempre fazia as projeções, a gente falava aqui pode perder, que eram esses grandes jogos e principalmente os clássicos, né? A gente ganhou do Santos com um jogador a menos, a gente ganhou do São Paulo, esse jogo que a gente já citou, lá no Morumbi, com 2 gols nos acréscimos. Então, assim, são vitórias grandes. A gente teve um 3-0 no Corinthians, que foi em Barueri, não foi nem no Allianz Parque, Sim. não deixa de ser uma vitória grande. Ganhamos lá em Itaquera do Corinthians. Então, assim, o Palmeiras teve vitórias gigantes contra os seus rivais diretos, Vamos ver estaduais, maiúsculos. assim. E a gente perdeu só 2 jogos e se não me falha a memória, o Palmeiras só não ganhou de 2 times no campeonato inteiro, que foi o Flamengo e o Fluminense. Se não me falha a memória, empatou os 2 jogos, no turno e retorno. O campeonato não acabou ainda, Sim. mas tudo se caminha pra ser isso o desenho final mesmo da parada, né? E eu vou fazer um elogio aqui a toda a comissão técnica do Palmeiras, porque a gente lembra muito do Abel, mas tem Tem os caras uma por trás ali que ajudam muito. Tem uns caras por trás ali que ajudam demais, que trabalham na defesa, o outro trabalha só o ataque. Ele mesmo cita em coletivas, né? Ele cita bastante isso, então eu acho importante a gente fazer esse elogio, lembrar assim como todos os funcionários do Palmeiras merecem esse título. eu acho E pra bem vocês, assim, tá algum lance marcante, algum gol marcante, alguma jogada? Porque a gente lembra daquele do Zé Roberto em 2016, que ele tira com a barriga ali em cima da linha. Vocês têm algum lance marcante? Eu queria destacar um aqui, que foi aquela do Gustavo Gomes contra o Atlético Goianiense, que no comecinho do jogo ali, acho que foi lá pros 10 minutos, que é uma bola na esquerda, o Everton sai da área, o cara dribla o Everton, chuta, e o Gomes se atira e tira de cabeça em cima da linha. Ali tava 0-0, ali eu até comentei, eu falei, esse lance lembrou aquele do Zé Roberto. É verdade. Eu acho que esse lance, pra mim, é marcante. O gol de bicicleta do Rony contra o Fluminense, Pra mim que eu eu acho- destacaria esse lance, que eu apesar acho de a que gente foi não a ter ganhado melhor- aquele jogo. que eu acho que foi 1-1, né? Eu acho que foi a melhor bicicleta de todos que ele deu, assim, Sim, dos foi. gols de bicicleta, aquela foi a melhor. Foi a melhor, né? E tem os gols do Endrick, né? Que o primeiro gol do Endrick, assim, eu acho que isso é marcante também pra essa conquista. Sim, apesar de todos esses lances que a gente citou aqui, o campeonato já
tava resolvido, né, de certa forma. Sim. Então, sinceramente, o que vem na minha cabeça, o primeiro, é a bicicleta do Rony contra o Fluminense. A reação de todo mundo, depois que o Rony fez o gol, o Scarpa, a reação do Scarpa, cara, é sensacional. Porque foi uma bicicleta legítima. Legítima, aquilo é bicicleta. Ele já tinha feito gols de bicicleta antes, ali na Libertadores, mas Sim. aquele foi o legítimo. Então, muita gente falou que aquele da Libertadores não era uma bicicleta autêntica, era meio que uma pucheta, alguma coisa assim. Mas a bicicleta mesmo, foi contra o Fluminense. Sim. Eu acho que o gol mais bonito, sem dúvida, foi a bicicleta do Rony. Agora, eu acho legal lembrar dos gols de cabeça do Gomes, do Gustavo. Ele foi vice-artilheiro do Palmeiras no campeonato. Muitos gols dele, lá pro começo do Campeonato Brasileiro, a temporada mais jogos. artilheira de um zagueiro do Palmeiras também. A gente muitas vezes estava empatando, sabe, aquele jogo truncado, difícil, e o Gomes ia lá e fazia. E muito mérito da bola parada do Scarpa também. Sim, né? muito. Que cruza muito bem. E destaca um jogo pra mim que foi emblemático. Boa lembrança. Que mostrou como o Palmeiras é o exterminador do futuro, que foi aquele contra o Atlético Goianiense, tava perdendo, virou pra 4-2, virou pra 4-1, né? Eu acho que no finalzinho do primeiro tempo. Terminou 4-2, mas o Palmeiras virou no final. Então, e fez 4 gols em pouquíssimos minutos e o cara depois no intervalo, ainda bem que acabou o primeiro tempo, porque se tivesse mais tempo, aquele tempo, o Palmeiras poderia ter feito muito mais gols, ali né? mostra muito o que foi o Palmeiras nesse campeonato. Exatamente. Né? O Palmeiras do nada fazia gol. O Palmeiras tava perdendo, do nada virava. O Palmeiras parecia que não ia acontecer nada no jogo. De repente, desembestava a fazer gols. Isso aconteceu em um determinado recorte da campanha. Sim, e uma coisa também que eu queria destacar, isso foi um levantamento do SofaScore que ele fez, que o Palmeiras não perdeu para nenhum time que estava no Z4 nas últimas 2 temporadas do Campeonato Brasileiro. Foram 15 jogos, o Palmeiras ganhou 12 e empatou 3. Em 2020, né, antes das 2 últimas, o Palmeiras fez 6 pontos em 8 jogos contra os times do Z4. E o Palmeiras terminou o campeonato em 7º em 2020. O Palmeiras terminou em 7º, mas porque ele fez 6 pontos contra os times do G4. Tá perto de baixo. Nessas últimas 2 temporadas, o Palmeiras não perdeu nenhum jogo. Foram 12 vitórias e 3 empates. E isso é uma coisa que muitos times tropeçam contra times do Z4, porque talvez não entra tão concentrado, acha que já ganhou, entra num salto alto, acha que pode ganhar a qualquer hora. A concentração não é a mesma. E esse time do Palmeiras é muito forte mentalmente e, assim, atropela esses timinhos como tem que ser. Sim. Né? Que é uma coisa que o Palmeiras é sempre desconfiado contra esses times, né? O palmeirense, no geral, prefere jogar contra o time do G4 do que contra o time do Z4. Porque a gente sempre tem histórico de tropeçar para esses timinhos, principalmente no Allianz Parque. A gente lembra de vários jogos contra Sport, contra Náutico, contra esses times assim, Curitiba, Avaí, não sei o que. O Palmeiras tem esse histórico de tropeçar para esses times de Z4, perder ponto, empatar, essas coisas assim, né? Então, assim, a gente sempre tem essa preocupação, a parmeirada, né? Que a gente fala. E esse time do Palmeiras não deu brecha pra isso, né? Eu destaco isso também, eu acho que isso... Isso me lembra a campanha de 2016. 2016, que eu me lembro, o Palmeiras ganhou todos os jogos contra os 4 últimos colocados, no turno e retorno. Então, se você quer ganhar, você tem que atropelar. O que faz um time campeão é ganhar de times que estão lá embaixo também. Sim. A briga, na verdade, é com esses times de uma certa forma. Os pontos valem os mesmos, são os mesmos 3 pontos. Mas então, tem que fazer a diferença ganhando dos de baixo. É aquela dita obrigação, né? Porque esses jogos são obrigação. Exatamente. Não sei nem se é exatamente obrigação, mas isso mostra a tua força. Tipo, você se impôs, fala, eu sou o campeão brasileiro e um time que tá brigando pra não cair não vai ganhar da gente. Ô, Salem, é obrigação no sentido de, se você quer ser campeão, no mínimo você tem que ganhar daqueles que estão lá embaixo. Sim, né? sim. Porque a briga, teoricamente, teoricamente, e na prática, melhor dizendo, é com quem tá lá em cima. Sim. Então, por isso, a palavra obrigação. E você falou aí do time de 2016 e tal. Esse foi o nosso 3º título nesse século, né? De Campeonato Brasileiro. Sim. Temos 11 na história, 3 que foram em 2016, 18 e 22. 16 com o Cuca, 18 com o Filipão. Em 2016, a gente perdeu um jogo só no segundo turno, que foi um Palmeiras e Santos, que o Jailson não perdeu nenhum jogo em 2016, né? Contra o Santos ele não estava, ele estava suspenso, ele tinha sido expulso um jogo antes, aí o Palmeiras perdeu aquele jogo. Em 2018, o Palmeiras fez o segundo turno invicto, o Filipão fez a campanha invicta, né? Desde que ele chegou no meio do campeonato, ainda no final do primeiro tempo, do primeiro turno, ele não perdeu nenhum jogo, o Filipão. Então, assim, esses 2 campeonatos, o Palmeiras teve campanhas marcantes, né? Que foi o Jailson invicto e uma derrota só no segundo turno.
em 2018, nenhuma derrota no segundo turno e o Filipão invicto. E agora a gente perdeu só 2 jogos e tá fazendo um segundo turno invicto. Vocês sabem dimensionar qual das 3 conquistas foi maior ou qual dos 3 times jogava melhor? Falando num geral, depois a gente vai fazer um comparativo de quem é melhor rapidinho, jogador por jogador. Mas falando num geral, nos 3 times, lembrando de como jogava, das campanhas, enfim... Eu acho que o time de 2016 no primeiro turno me encantou mais, no sentido plástico da coisa. O Palmeiras jogava muito leve, tinha aquele trio de ataque que era espetacular, que era o Dudu, Roger Guedes, acredite se quiser, e o Gabriel Jesus. E tinha o Cleiton Xavier armando também. Então aquele time do Palmeiras era extremamente ofensivo, era o porco louco, né? E o Cuca é um técnico mais ofensivo em relação ao Filipão e o Abel, né? Que tinha aquelas jogadas que o Palmeiras dava a saída de bola e já fazia gol. Muitas vezes isso aconteceu com o time do Cuca. Então aquele time de 2016 também carregava aquele peso de ficar 22 anos sem ganhar um Brasileirão. E o Palmeiras nunca tinha ganhado um campeonato de pontos corridos, né? Então, esse título de 2016 por isso foi... é bem marcante, É, né? muito Porque marcante. tinha vencido um ponto corrido. Foi o mais marcante, E mas pra o nossa atual... geração, a gente nunca tinha visto um Brasileirão do Palmeiras, né? Exatamente, sim. Mas esse foi o mais sólido, esse foi o mais consistente. E o de 18 foi uma arrancada ali que o Palmeiras deu. E a gente jogou boa parte do time reserva, né? O Palmeiras foi campeão, na verdade, com o time reserva, né? E o Gomes, acredite também, se quiser, fazia parte do time reserva. Gomes e Lu era o Antônio Carlos e o Edu Draceno no time titular. E o Luan e o Gomes no time Antônio reserva. Carlos zagueiro? Não o Zago, não, hein? Não, claro. Não, eu sei, o outro. Sei. Exatamente. E pra você, Fred, qual dos 3 títulos você acha que foi mais marcante, melhor, o time jogava melhor? Boa você pergunta, rapaz. Eu acredito que seja o de 2016. Deu gosto de ver aquele time jogar no primeiro semestre. Depois ele acabou ficando, ele pegou muita pressão de tem que ganhar, e começou a travar demais. Aí o Palmeiras ganhava os jogos, claro, porque foi campeão, mas ele ganhava, parecia que tava com um elefante nas costas ainda, tinha muita pressão, em 16 eu acho que foi o que teve mais dificuldade, eu acho também, assim, que teve o Flamengo ali próximo. Sim. Teve uma época que jogou Palmeiras e Flamengo, a diferença era, acho que 1 ponto só, o Palmeiras estava perdendo. Então, chegou a ser 1 ponto, o Flamengo poderia passar em determinado momento, aí o Inter ganhou do Flamengo e o Palmeiras ganhou seu jogo, abriu 4, aí ninguém pegou mais. Mas teve um confronto direto, né, que o Flamengo poderia passar as garras do Palmeiras, saiu ganhando. O Palmeiras ganhou o jogo e aí o Palmeiras lá em Brasília. virou com o gol do Jesus, acho que um do Dudu e um do Jesus. O Jesus tinha voltado da seleção, sim. ele entrou no segundo tempo. E eu acho que foi o último jogo do Luan, lembra do Luan? Lembro, o atacante. Do Luan atacante, ponta esquerda, né? Se não me engano, esse foi o último jogo dele. Ele era, se eu não me engano, era camisa 7. Não, ele era. Eu acho que ele era o 38 nesse 38. jogo. Ele tinha mudado a 7 camisa. era o Dudu sempre. Mas ele fazia a função do Dudu? Ele jogou de ponta Ele esquerda. era ponta esquerda. É isso. Eu vou muito por aí também. Mas acho 18 que... já tinha o Felipe Melo, né? Em 18? Sim. 18 sim, não. né? Vamos fazer então um quem é melhor rapidinho aqui? É no pique? Ou ele vai ficar, né? Eu não sei. Põe a outra imagem aqui na tela do... Eu sou o único que pensa aqui. A gente tem aqui a base mais ou menos que foi titular na maioria dos jogos, né? De 2016, 18 e 22. A gente vai fazer rapidinho quem foi melhor, só pra fazer uma seleção aí dos 3 títulos. Então, goleiro, em 2016 a metade do campeonato jogou o Praz, depois o Praz se lesionou, né? Que ele ia pra seleção para as Olimpíadas. Aí o Jailson jogou, na última rodada o Praz ainda entrou ali, enfim. Praz ou Jailson. Aí temos o Everton de 18 ou o Everton de 22. Quem que vocês... O Everton. De qual ano? 22. Pra mim também, o Everton de 22. 22. E eu queria só destacar rapidinho como os goleiros do Palmeiras evoluem no Palmeiras, né? Eu acho que isso é muito treinamento. Porque o Praz, ele chega no Palmeiras, ele era um grande goleiro, mas ele vai pra um outro patamar no Palmeiras, ele vai pra seleção, ele vai pra um outro patamar. O Jailson nunca tinha disputado um jogo de Série A, ele era terceiro reserva, ele era reserva do Ceará na segunda divisão, o Palmeiras traz ele. Muita gente questionou, mas por que tá trazendo esse cara? Aí o Praz machuca, o Jailson era terceiro goleiro, entra aquele, acho que era Wagner, que joga uns 2 jogos, falha. Que era do Avaí, né? Ele joga uns 2 jogos, falha, aí o Cuca muda e põe o Jailson, e ele vai muito bem. Então assim, o Jailson virou um grande goleiro. O Everton, em 2018, já era um grande goleiro, mas hoje ele evoluiu, hoje ele é um dos melhores goleiros do mundo, na minha opinião. Ele poderia ser facilmente titular da seleção. Então assim, você vê a evolução dos goleiros no Palmeiras, isso acho que é uma coisa a se destacar, né? Sim. Então, pra mim é o Everton de 22 também, porque ele melhorou muito. Ganhou aí o lateral Everton. direito, temos o Jean, o Rocha de 18 e o Rocha de 22. Rocha de 18. E aí, Fred? É no pique, Fred, no pique. 18. Eu concordo também, Rocha de 18. Vitor Hugo, Luan ou Murilo? Murilo. Vitor Hugo. Eu vou de Vitor Hugo também.
Deixando claro que a minha zaga ideal seria Mina e Gomes. A minha também. Mas vamos seguir o que tá aqui. Mina, Gomes Não, de mas 18 eu concordo. ou Gomes de 22? Gomes, 22. Mina, 16. Ah, polêmico isso, hein? Polêmicozinho. Mina melhor que o Gomes? Eu não acho. Eu prefiro o Gomes de 22 também. Aí temos na esquerda Zé Roberto, Diogo Barbosa ou Piquerez. Piquerez pra mim de longe. Piquerez. Eu vou de Zé Roberto, eu acho que ele jogava muito e tem todo o simbolismo de ser Não, um ele dos, jogava muito, mas eu lembro um dos que símbolos dessa reconstrução do Palmeiras. na lateral, pra mim, ele já tava ali nos últimos anos de carreira, assim, eu passei um pouco de raiva com o Zé Roberto na lateral. Eu vou de Zé. Eu vou de... Você já falou Piquerez. Piquerez, tá bom. Não, é porque eu fiquei... Quando ele começou a comentar sobre o Zé Roberto, bateu uma nostalgia. Não vou negar. Não, pra mim ele jogava melhor de meia. Mesmo no Palmeiras. Quando ele jogou de meia, ele foi muito bem. Na lateral, você via que o cara... ele não conseguia mais acompanhar. É fato. Mas ele tinha muita bola, né? Não, tinha Jogava muita bola. Demais. Não, demais. Zé Muita Roberto bola, muita uma bola. aula. Zé era muito bom. Quase 40 anos, ele inteiro fisicamente. Não, Ele parou com 43, a idade do Abel, eu acho, não me falha a memória. Aí, primeiro volante, mais ou menos, jogava o Tietchan. Muitas vezes jogava o Thiago Santos também, dependendo do jogo. Dependia. Mas, enfim, Tietchan, Felipe Melo ou Zidanilo? Tietê. Eu vou de Felipe Melo. Felipe Melo. Aí, de segundo volante, temos Moisés, que muitas vezes fazia função de meia. Quando entrava o Thiago Santos, o Moisés era adiantado um pouco mais. Mas, enfim, muitas vezes jogou de segundo volante. Bruno Henrique ou Zé Rafael? Pra mim, Moisés. Pra mim, Moisés também. Moisés. Porque ele jogou. Barbaridade. Pra mim, Quando essa ele dupla jogou, de volante... ele jogou muito. Essa Sim. dupla de volante, pra mim, cara, O era Moisés teve sensacional. um pouco período de brilhantismo Sim, no Palmeiras, que sim. foi mais esse campeonato. Mas pra mim, ele foi o craque do campeonato. Parece que o Ele- futebol dele do nada E desapareceu. eu acho que ele foi eleito o craque do campeonato. Eu se acho não que me foi, engano, né? Ele jogou muita bola. Mas foi engraçado, foi do nada desapareceu o futebol dele, do Moisés. Foi quando ele pegou a 10, né? A maldita camisa 10 que o Rony tá desmistificando essa agora. Vamos lá. Aí temos de meia armador ali, Cleiton Xavier, Lucas Lima e Scarpa. Assim, em boa parte o Veiga fez essa função, mas o Scarpa fez na maioria dos jogos. Então, enfim, é que o esquema tático é diferente dos 3 anos, mas Cleiton, Lucas ou Scarpa? Acho que não tem nem discussão. Não tem. Pra mim, Scarpa Tem de discussão, longe. Fred? Não, Scarpa. Apesar de que, ó, o Lucas Lima jogou muito bem esse ano. Vale destacar. Não, sim. Mas não tem E o como Cleiton comparar. também, mas não dá pra comparar com o Scarpa. E aí temos Dudu de 16, Dudu de 18, Dudu de 22. E só fazendo um adendo aí, o Dudu é o único nas 3 conquistas, né? Sim. Eu vou de Dudu 16. Eu acho que ali ele tava no auge físico. Eu acho também, pode ser. Ele 16, tinha mais momentos de brilhantismo. Eu sigo o relator. Eu também. E aí temos ali, jogando mais pelo lado, o Roger Guedes, o William Bigode e o Veiga. Veiga que a gente pôs, mas é porque depois que ele lesionou, o Abel pôs ali o Mike, então tentou achar uma solução meio pelo lado do campo ali, porque ele centralizou o Scarpa, enfim. O Veiga mas- não é bem um atacante, mas Pra mim, o Guedes. O Guedes, na época, tava no auge também. Comia a bola. Nossa, ele jogou muito. Putz, é que o Veiga também... Mas o... Mas nesse campeonato em específico, eu acho que o Veiga não foi tão brilhante. não. Roger Guedes também. Roger Guedes. Eu vou de Guedes também. E aí temos Jesus, na minha opinião, não tem nem discussão. Jesus, Daverson, Ronielson. Tem nem discussão, Rony, né? Pô, lógico. Pra mim é o Gabriel Lógico, né? Jesus. Não, sei. Jesus. Tô brincando, claro. Jesus. E aí eu acho que essa briga é boa. Cuca, Felipão ou Abelão? Vulgo Meu Abel Deus Ferreira. do céu, essa é a mais difícil pra mim, cara. Confesso. Eu acho essa difícil, cara, porque todos tiveram seus momentos de brilhantismo ali em algum ponto. Essa eu tô prestes a muretar aqui, eu vou confessar. Difícil. Cada um teve um contexto diferente, uma importância diferente, características diferentes. Cara, bem difícil essa do técnico. Bem difícil, bem difícil. Assim, o Filipão não perdeu nenhum jogo nesse campeonato. É que o time de 2018 ele foi o mais desacreditado. Ninguém Sim. contava que o Palmeiras poderia chegar em primeiro no Brasileirão. Ninguém E ele contava. remendou esse time pro brasileiro e Então, foi campeão eu sem voto perder no um jogo. Felipão por isso, porque ele chegou com o time reserva. Se alguém foi campeão com o time Mas o reserva Abel no também, a Brasileirão... gente falou que ele remendou muito esse Palmeiras, não tem banco de reservas, contratações mal feitas. eu Talvez no papel seja até o pior elenco de 2022. E o Abel fez bem. E o Cuca também jogava ofensiva diferente. Eu vou de Filipão Eu também. vou de Felipão, porque... Putz, mas por isso. é que o Abel é muito foda, mas... Eu vou de Cuca. Ó, temos um polêmico. Pra mim era a Ô, terceira opção. louco. Eu vou de Cuca. Então ganhou, vamos tentar mais ou menos. O Everton de 22, Sim. o Rocha de 18, Sim, o Vitor Hugo, foi a maioria. sim, Gomes de 22, sim, Piquerez foi a maioria. sim.
Felipe Melo foi a maioria, Felipe não foi? Melo, Foi. Felipe Melo, Moisés. Moisés. Scarpa, Dudu de 16, Guedes, Gabriel Jesus e Técnico Felipão. Então é isso. É isso aí. Tem mais algumas considerações pra falar sobre o título, sobre o campeonato? Vamos comemorar? E aí? Nossa, vamos comemorar mais. Vamos seguir comemorando aí, né? Bastante. Foco na Supercopa do Brasil agora, dia 28 de janeiro, pra mostrar quem é o supercampeão. Será que o Palmeiras é o supercampeão do Brasil? Será? E aí, considerações finais sobre o título? Eu acho que é isso aí. Eu tô muito feliz com o título e eu acho que agora é focar nessa Supercopa. Tem um Paulistão aí pra frente. Vamos que vamos. Inscreva-se no canal, arrebenta. Pensei que não ia ter. Não, tem que ter, por favor. Inscreva-se, @Parlando de Palmeiras, acompanhe nossos vídeos. É isso aí. E viva o palestra. Rapidinho, em 1 segundo, cada um tem 1 segundo pra falar. Opa. Esse grupo aí, o Abel, enfim, ganharam tudo, né? O Abel concluiu o ciclo de ganhar tudo. Não vamos falar de Mundial, assistir Supercopa, isso aí ninguém liga. Mundial ninguém liga? Não, é que o Mundial é um torneio muito difícil ganhar. É a parte, você não né? disputa. Não é um torneio que você disputa anualmente. Falando dos campeonatos anuais, ganhou tudo. Paulistão, Copa do Brasil e Brasileiro, que são os 3 principais que você disputa. Pois não. Teve a Recopa também. Enfim, 2 Libertadores, inclusive, que é o maior título. Esses caras, o Abel, os jogadores, já não precisam se provar mais nada. Pro ano que vem, se a gente não ganhar nada, tá tudo bem? E o que vocês acham que a gente vai ganhar ano que vem? Algum palpite? Rapidinho, 1 segundo cada um. Supercopa e Paulistão. Supercopa e Libertadores. Nossa, Libertadores é forte. Essa é polêmica também. Do nada. Eu acho que a gente ganha um torneio de mata-mata. Ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Enfim. Eu acho que Ganha vai ser por aí. a Copa do Brasil ou a Libertadores? É um torneio de mata-mata. Um torneio de mata-mata. Mas pra mim, se não ganhar nada, tá tudo bem. Eu acho que esses caras têm crédito e não merecem ser cobrado. Vocês acham que tem obrigação de ganhar alguma coisa? Não. Tem obrigação de ganhar nada. Não, eu acho que mais a obrigação seria o Paulistão, porque o nível do Palmeiras é muito mais superior que os outros Eu acho concorrentes. que a obrigação é jogar bem. Ganhar... Tá disputando os títulos, tá pelo menos. disputando, Não ficar ali no meio da tabela, finais, também não. Chegar nas semifinais, nas finais. Sim. Isso pra mim... Assim que eu pensei, a obrigação é essa. Jogar bem tem obrigação, porque tem um investimento alto, injeta dinheiro, então tem que jogar bem. É só isso. Agora ganhar faz parte do jogo. Eu acho que eles têm ganhar. crédito até pra jogar mal, inclusive. Mas, enfim, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Esse foi nossa homenagem, nosso vídeo especial aí do título do Endeca campeão. O Palmeiras é o maior campeão brasileiro. Então pode chorar, pode espernear. Ficamos por aqui. Comenta isso, se a gente falou muita besteira ou não. Curte, compartilha. Faz o que você quiser também, né? Aí a gente não vai te obrigar a nada. Não. A não ser clicar aqui que vai ter um brindezinho. Ó. Exatamente. Tchau. Falou!